também, né, está relacionada a essa questão do TDAH. Na literatura, quais são os principais, assim, que estão mais relacionados ao TDAH ou não tem uma prevalência? Na verdade, dos assim, transtornos? tem estudos que fazem essa Correlação. vertente, exatamente, que versam sobre isso. Coincidentemente, está relacionado mais àqueles transtornos de personalidade em que há um déficit de controle de impulso, né? Então, transtorno borderline, de personalidade borderline, a gente vê com uma incidência, uma comorbidade alta hoje, eu acho que com um transtorno de personalidade borderline. É lógico que pode existir uma correlação aí também com outros, né? Mas os de controle de impulso é o que a gente vê mais. Mais comum, né? São os mais comuns, né? E também isso, às vezes, a gente precisa o quê? Resolver, né? Fechar o diagnóstico, tratar, para depois ver, começa a ver. Então, por isso que é importante o acompanhamento psiquiátrico, né? Você não vai numa consulta ali, é medicado e... Não, no início você vai com uma frequência maior, né? Que ali é uma construção, né? E o profissional, ele não vai em uma hora, né? Geralmente, por exemplo, a minha consulta é uma hora e pouco. Mas você não consegue, o indivíduo tem toda uma história, né? Então, você, aos poucos, aí depois vem um familiar que acrescenta muita coisa. Né? Então, você vai construindo e conhecendo aquele indivíduo. E aí, às vezes, acontece muito. Tem TDAH, quando eu vejo o comportamento, quando eu vejo o relato, né, do acompanhante, opa, peraí, aí a gente investiga as características que tem transtorno de personalidade, né? Já aconteceu, né, de eu perceber características, por exemplo, traços, né, às vezes não tem um transtorno, mas tem traços narcisistas, por exemplo, né? Mas o que eu vejo mais na minha prática é a comorbidade, se for transtorno de personalidade, com transtorno de personalidade borderline. Tá? É o que eu vejo mais. E quando chega essa etapa, né, primeiro se identificou, por exemplo, TDAH, e aí com o passar do tempo se identifica também o transtorno de personalidade borderline. Como é para esses pacientes receber isso? Para alguns, hoje, por incrível que pareça, né? A gente está falando aqui TDAH, né? Mas puxamos o TDAH também... é mais aceitável, né? Puxamos então... o transtorno de personalidade. Mas vocês acreditam que, na prática, o TP, vou colocar TP, tá? Transtorno de personalidade, TP borderline, ele está romantizado.